Então, acho que agora foi, acho que agora minha internet pegou. Daqui a pouco a gente vai começar a entrevista com o Luciano Coelho, documentarista de Curitiba, que já trabalhou com cinema convencional propriamente dito, com atores, arte cênico, com filmes com artes cênicas, né? E atualmente ele dirige documentários e também dirige videoclipes musicais aí em Curitiba. Eu vou pegar ali um copo d'água e já volto. Pá, acho que ele chegou aqui. Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Olá, Lucas, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Desculpa demora pequenininha aqui que eu tive que ajustar minha internet aqui para começar a entrevista. Uhum, Mas tá então, joia. só para contextualizar, caso alguém vá assistir depois a entrevista, a gente conversou semana passada, né? A gente Uhum, chegou a ser meio que uma pré-entrevista, uhum. mas acabou que foi num dia que eu estava muito corrido para mim e acabou que não ficou saindo talvez do jeito que poderia ter saído. E, e também era para ser uma entrevista gravada em vídeo. Eu acho que agora vai sair bem legal. Fiz um trabalho de pesquisa bem melhor sobre o senhor agora. A Tá última vez bom? não tinha tido muito tempo. Uhum. Bom, primeiramente, o senhor, o senhor, o senhor trabalha com documentários, hoje só com documentários e vídeos e videoclipes musicais, né? Só com a direção deles. Faz um tempo que o senhor não trabalha mais com filmes com atores, artes cênicas propriamente ditas, né? Aham, eu tenho trabalhado mais com, com documentário, né? E documentários na área musical, eu tenho trabalhado bastante, né? Eu gosto muito de música e também tenho feito alguns videoclipes, realmente é por aí. Mas o senhor chegou a ganhar um. Eu vi alguns dos seus filmes com atores, eu achei muito bons. Eu vi que o senhor chegou a ganhar um prêmio no Festival de Gramado, né? Foi, sim. E, e eu queria saber o que que fez o senhor deixar um pouco de lado os filmes propriamente ditos e começar a fazer mais documentários, videoclipes musicais. Então, eu fiz filmes de ficção e tal, né? E Uhum. eu não é que eu não goste, né? Eu gosto, mas eu acho que a produção de documentário meio que me pegou, assim, né? Eu acho que sempre para que a gente vai fazer ficção, a gente precisa de equipes maiores, são produções mais complexas, né? Que envolvem uma equipe maior, envolve elenco, envolve a escrita de um roteiro, o preparo de um roteiro, uma pré-produção caprichada, né, que muitas vezes envolve cenários, envolve locações. E a produção de documentário ela permite, assim, eu acho que uma agilidade maior, uma equipe menor, até um controle maior por parte do diretor, assim, né, do que ele pretende fazer, né? E eu gosto muito, eu acho que eu me acostumei a trabalhar muito com poucas pessoas, né? Eu gosto de escrever roteiro, eu dirijo, eu também gosto de fazer câmera, eu gosto de editar, né? Então, e entrar em contato com temas da realidade é uma coisa que acabou me agradando muito, assim, né? E eu acho que eu faço melhor, inclusive. Eu acho que eu sou melhor documentarista do que diretor de ficção. Eu posso dizer que o senhor é muito bom nas duas coisas. Obrigado. De nada. É o senhor mesmo que faz o processo de edição dos documentários? Sim,
Sim, eu editei quase todos os meus trabalhos, praticamente, né? E na hora das filmagens, das entrevistas com os personagens, é o senhor vai lá mesmo para conversar com eles ou é outra pessoa que vai? Não, sou eu que estou lá presente, né? Geralmente eu estou fazendo a entrevista e tem alguém fazendo câmera. Isso quando são documentários que envolvem entrevista, né? O Uhum. mais comum é que eu esteja fazendo a entrevista e eu tenho o diretor de fotografia fazendo a câmera, ou um operador de câmera fazendo a câmera, um técnico de som fazendo o som, né? Também houve alguns documentários que eu fiz que eu mesmo fiz câmera, também documentários que eram mais documentários de observação, que não envolviam entrevistas, né? E eu mesmo fazia a câmera também. Seu primeiro doc foi em 1998. Me corrija se eu tiver errado. 98? Foi por aí que eu terminei, né? Um documentário que eu fiz no Chile chamado História do Passado Perdido, né? Uhum. Foi o primeiro trabalho que eu fiz. Uhum. E o senhor se formou em Cuba, né? Eu estudei 2 anos na Escola Internacional de Cinema de Cuba. E o senhor chegou a produzir alguma coisa lá? Produzi, sim. Em Cuba eu fiz alguns trabalhos, aí, um curta de 3 minutos em 16 milímetros, chamado Dúvida, um documentário meio experimental, assim, que se chamava Pensando. Fiz também o meu curta final lá, que era Para Sempre Solo, no espanhol era o nome. Para Sempre Sozinho. Foi o meu curta de finalização da escola lá de Cuba, né, que eu dirigi. Como que era, como que é a liberdade de produção lá? Porque tem essa história, tem que muita gente fala que não é um país tão progressista, tipo no sentido de expor realidades sociais, que é uma coisa que eu vejo que tem muito nos seus documentários. Como que era a liberdade de produção? Não, dentro da escola a gente podia fazer o que quisesse, não havia problema em termos de temática dos filmes, não havia problema com nada disso. Mas o senhor sabe se por... Perdão. Opa, Mas o não senhor estou te sabe... escutando. Oi? Diga. Não, agora voltou. Não, mas o senhor sabe se a liberdade de produções que retratam realidades sociais, por exemplo, que nem as suas produções fazem, ela é menor, ela é maior, ela é a mesma coisa? Como que o senhor descreveria? Você está falando dentro do cinema cubano? É. O cinema cubano é dentro, digamos, do cinema latino-americano, é uma das cinematografias mais importantes, né? Então, tem filmes importantíssimos e que tratam da realidade social cubana, muitas vezes de forma crítica, inclusive, né? Tem um filme muito importante de um diretor chamado Tomás Gutiérrez Alea, que se chama Memórias do Subdesenvolvimento, que é o filme que me vem na cabeça aqui, que é um filme muito, muito bom e dos principais filmes do cinema latino-americano. Outro filme do mesmo diretor se chama Memórias de um Burocrata, uma comédia ácida, assim, que faz críticas ao sistema. Então, há sim exemplos na produção da cinematografia cubana que é bastante crítica, muitas vezes, com as questões, digamos, do país, né? Uhum. É, eu já tinha ouvido falar que Cuba tem uma produção cinematográfica sensacional mesmo. Tem mesmo. O senhor é de lá? Como assim? O senhor nasceu lá? Não, eu nasci em Curitiba. Ah, mas o que levou o senhor a fazer faculdade lá daí? Porque lá tem uma escola importante, né, de cinema, que recebe alunos de várias partes do mundo. E aí eu fiz a prova para entrada nessa escola, fui aceito, né? E é uma escola das principais escolas de cinema do mundo, na verdade, a escola que tem em Cuba, né? Pô, você não sabia. Uhum. E daí o senhor, depois que se formou, veio de volta para Curitiba ou passou, não lembro se o senhor passou pelo Chile primeiro ou se foi depois. Depois que eu saí de Cuba, eu fiquei um tempo no Chile, fui fazer um curso de direção de fotografia com um cineasta, diretor de fotografia chileno chamado Héctor Rios.
E aí fiquei meio ano lá no Chile, né, em Santiago, onde eu filmei o curta-metragem, né, que foi o meu primeiro documentário fora da escola, chamado História de um Passado Perdido. E aí foi que então eu retornei para Curitiba, depois desse período morando em Santiago e filmando também no sul do Chile para fazer esse documentário. A gente falou sobre a parada de demonstrar realidades, o que é uma coisa bastante corajosa também, né? Eu acho que, nesse sentido, o documentário ele exerce um papel meio até de jornalismo investigativo, um caráter jornalístico muito grande, né? O senhor, o senhor, o senhor concorda com essa afirmação, com essa ideia? Eu acho que o documentário nem sempre é jornalístico, né? Eu não sou jornalista e não tenho formação de jornalismo, então a minha ligação ela é maior com o cinema, né? Eu acho que os documentários que têm um viés mais jornalístico, eles têm mais compromisso com os temas do momento, né? E geralmente a produção de documentário não tem esse compromisso com os temas do momento, né? Outra coisa que acontece muito é que os audiovisuais do jornalismo, eles têm, acho que também, determinadas regras, né? Que os documentaristas geralmente não seguem, né? E eu acho que dentro do documentarismo existe mais liberdade para você escolher se você vai trabalhar com entrevistas ou não, se você vai ter uma narrativa mais cronológica, menos cronológica, que tipo de recurso você vai usar, né? Então eu acho que existe um documentarismo mais próximo do jornalismo e existe um documentarismo que não é próximo do jornalismo, né? E eu, na verdade, não estou nesse documentarismo jornalístico, digamos. Mas é uma área bem ampla, né? É uma área ampla, né? O senhor transita de vez em quando, pelo documentário jornalístico, mas você não se sente preso a uma única vertente, é isso que o senhor me Não, disse? eu acho que eu não vejo nos meus documentários essa linguagem de jornalismo, né? Não acho que eu não vejo nos meus documentários essa característica, né? É que eu estava vendo umas coisas ontem, que eu achei super, inclusive umas margens bem pesadas, bem corajosas, umas coisas que a gente não vê bastante nos jornais. Por exemplo, eu estava vendo agora de um documentário que o senhor fez em 2005, do colégio lá eu não lembro o nome do colégio, que fica ali perto do Shopping Miller, Do estadual? que o É o estadual. Preto no Branco? Do Negro em Esse Curitiba? aí mesmo, Uhum. isso mesmo. Que daí tinha eles acharam um cartaz nazista e daí uma aluna que inclusive era a Carol Conká antes da fama, era a aluna que estava lá, falando que de um professor que era, ou seja, expondo um negócio que a gente não via, que a gente não veria se não fosse o documentário, né? Isso eu achei nesse sentido, eu achei que ele já dialogou bastante com o jornalismo. Eu não concordo muito. Eu acho que se digamos, uma TV fosse abordar essa temática, eu acho que possivelmente haveria outros elementos que não o que a gente vê naquela situação que você viu, né? Que ali, na verdade, a gente está com a câmera dentro de uma sala de aula, filmando o diálogo de uma professora com os alunos, né? Sem interferência, né? Ou seja, geralmente o que você vê no jornalismo é a presença de um repórter que vai estender um microfone, fazer uma pergunta, ou você vê uma narração que vai estar apresentando o que está acontecendo, ou fazendo um comentário sobre o tema. E essa situação, por exemplo, que você está citando, é uma situação praticamente observativa, né, da nossa parte como documentaristas, né? A gente filmou, ficou um bom tempo dentro daquela sala de aula onde aconteceu aquele debate daquela professora com aqueles alunos e aquela situação foi editada, né? Então, eu acho que ela tem um impacto, eu acho que ela tem um impacto de realidade, porque
justamente talvez por não ter as interferências que às vezes existem numa linguagem jornalística, né? Uhum. Então, eu acho que essa cena que você está citando é uma cena de característica de documentarismo, assim, que eu não vejo com elementos de linguagem jornalística. Eu, particularmente, não vejo. Então essa é a principal diferença para o senhor, a falta de interferência. Não necessariamente. Eu acho que tem elementos. Eu acho que uma diferença que eu já te falei, que é que geralmente o jornalismo ele tem um certo compromisso com o factual, assim, né, com os temas do momento, e o documentarismo não tem esse compromisso. Muitas vezes um documentário traz um tema em que naquele momento ninguém estava pensando, né? E outra coisa é a questão de linguagem, né? Que eu acho que existem certos códigos de linguagem que fazem parte da linguagem jornalística e que o documentarismo nem sempre, digamos, se utiliza desse tipo de códigos, assim, de elementos de Entendi. linguagem. O senhor mesmo que vai atrás dos seus entrevistados? Varia muito, né? Esse documentário que você citou aí, o Preto no Branco, foi feito por um grupo de pessoas que era, na época, eu coordenava um projeto chamado Projeto Olho Vivo, e aí tal. Então então é muito Pode, variável, assim. pode repetir, desculpe, eu tive que desligar um alarme aqui que eu tinha ligado sem querer. Então, é, então o que eu estava dizendo é que varia, né? Então, Uhum. há documentários em que a gente tem uma equipe, uma pessoa de produção, que faz o contato com possíveis entrevistados ou personagens que vão ser abordados no documentário. Eventualmente, eu faço esses contatos, né? Geralmente, as equipes de documentário são pequenas, né? Então, possivelmente, nos documentários que eu faço, ou o produtor vai fazer esses contatos ou eu mesmo. Entendi. O senhor me contou na semana passada que o senhor é psicólogo, né? Que o Show. senhor, Uhum. que o senhor decidiu conseguir fazer uma segunda graduação, né, em psicologia, justamente por causa desse seu prazer em ouvir as pessoas, em se interessar pelas histórias das pessoas. Já teve, já teve algum entrevistado que acabou entrando no seu documentário graças ao seu trabalho de psicólogo, por exemplo, que era seu paciente e acabou entrando? Não. A minha trajetória de psicólogo ela é recente, né? Então faz alguns anos que eu comecei a atuar como psicólogo. Como você disse, foi uma decorrência realmente do meu trabalho de escuta, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais de escutar do que de falar, né? E é uma característica minha, de repente, como pessoa, que me levou, talvez, para o documentarismo, né? Para fazer filmes onde eu escuto muito as pessoas, né? E trabalho com esses elementos da escuta. E talvez isso tenha me levado também para uma trajetória na psicologia, né? E na psicanálise, que é o que eu tenho também feito agora. Mas não, nunca houve um diálogo nesse sentido, né? De pessoas que participem de um filme participarem da minha trajetória como psicólogo ou vice-versa, né? Eu Uhum. acho que eu tenho me interessado talvez em trabalhar alguns temas em documentário que tem a ver com a psicologia e com a psicanálise, né? Em projetos que possam vir no futuro, mas não dessa forma que você colocou como possibilidade. E como que o senhor decide os temas dos seus filmes? São temas que me interessam do real, né? São temas que me tocam, que me interessam, que me emocionam, que eu sinto que fazem parte também da minha vida, de coisas que, por exemplo, o documentário que eu fiz, A Linha Fria do Horizonte, né? Eu fui abordar um tipo de música que eu gosto muito, que me toca muito, ou artistas que eu admiro, né? Então é por essa questão pessoal mesmo, assim, de ter o interesse naquele determinado tema. Esse Na Linha do Horizonte é aquele que o senhor fez com o Jorge Drexler, né?
Isso, a linha Fria do Horizonte. O Drexler foi um dos músicos que participaram. Pô, bacana. E sobre o seu trabalho com artistas musicais? Eu vi que você já trabalhou com Blindagem, já fez um documentário sobre músicos de jazz, Uhum. daí já dirigiu videoclipes. Quais videoclipes, por exemplo? Eu vi que alguns que o senhor editou ali, de vários músicos, acho que em suas casas, se não me engano. Foi um dos últimos que eu fiz agora no meio da pandemia, um grupo chamado Trissom, né, que eu fiz. E tenho trabalhado muito com um grupo, um dos mais importantes grupos do Paraná, que é o Grupo Fato, né? E eu Uhum. fiz aí recentemente 2 videoclipes para eles e fiz também acompanhei uma das últimas turnês que eles fizeram, né, pelo Rio, por São Paulo e por Curitiba, com convidados, né, o Alexandre Nero, o João Cavalcante, o Pedro Luiz. E aí eu filmei os shows e montei um, uma filmagem do show, né, uma Uhum. compilação desses shows aí que virou um DVD que se chamou aí Mais Próximo, um trabalho que eles fizeram que envolveu um CD e um DVD, né? E eu que fiz a direção. Então o Grupo Fato é uma parceria assim, que eu tenho que volta e meia estou fazendo algum trabalho que envolva vídeo com ele. O Alexandre Nero estava lá também, que legal. O Alexandre Nero porque ele era do Grupo Fato, né, há anos atrás. Sério? Antes dele ter esse destaque, digamos, como ator e também como músico, né, que ele já também tem uma carreira solo como músico, Uhum. mas ele era vocalista do Fato, né, foi vocalista do Fato durante alguns anos, e aí foi convidado nessa série de shows que eles fizeram. E como que é? Eu já vi ele cantando, ele canta bem pra caramba. Eu achei bem Uhum. bacana. E a interferência de sua e da equipe no meio de toda essa trajetória de observação, vocês tentam fazer com que seja a mínima possível? Ou É, aparentemente nas filmagens a gente deseja que, que haja espontaneidade nesse tipo de documentário de observação, que eu fiz alguns. A gente pretende que as pessoas que estejam aparecendo, né, elas se sintam mais à vontade e possam agir da forma mais espontânea possível, né? Mas mesmo num documentário como esse, é claro que existe uma maneira de lidar com a realidade, né? Afinal de contas, a gente que escolhe as situações que vão ser filmadas, a gente que escolhe o ponto de câmera, a gente que escolhe as pessoas que vão ser filmadas, e depois sou eu que edito, né? Ou seja, na parte da fase de edição cria-se uma narrativa com todo aquele material que foi filmado de forma observativa, né? Cria-se um discurso, cria-se uma maneira de enquadrar aquele tema, de falar sobre aquele tema, né? uhum. O, eu já vi vários, eu vi também nesses últimos dias que eu tirei para conhecer o seu trabalho mais a fundo, porque eu vou admitir que semana passada, por ter sido uma semana muito corrida, eu acabei não me preparando tanto para a entrevista quanto eu deveria ter me preparado. Mas dessa vez eu resolvi fazer o dever de casa e me preparei bem mais. Uhum. Então eu vi vários documentários que o senhor fala bastante sobre pessoas que acabam não tendo uma voz tão grande na mídia. Por exemplo, minorias, moradores de rua, crianças que não têm condições de brincar, que nem crianças normais por ter que trabalhar desde pequenas. E para você, qual que é a importância de retratar essas pessoas nos documentários, essas pessoas que normalmente eles não aparecem tanto na mídia e que muitas pessoas olham torto para eles? Eu achei muito legal aquele lá dos moradores de rua, principalmente porque o cara fala justamente isso. O cara fala que muita gente olha torto, mas que todo mundo ali tem uma história, que todo mundo tem coisas para contar e achei que tira muito.
do preconceito. Desculpa, acabei meio me empolgando, meio respondendo um pedaço da pergunta para o senhor, mas como você vê isso? Qual que é a importância disso para você? Eu fiz muitos documentários dessa forma entre 2003, a partir de 2003 que eu tive esse projeto que eu falei, foi o projeto Olho Vivo, né? Que envolvia oficinas de documentário com grupos de pessoas aqui em Curitiba, né? E nós fizemos muitos documentários de forma coletiva, né? O Preto no Branco, que você citou, foi um deles, e o Sem Tempo para Brincar, que você falou com relação às crianças, foi outro, né? Então, são documentários que procuraram mostrar, digamos, uma realidade da cidade de Curitiba, né? Que geralmente não aparece na mídia, né? E era uma época em que havia muitos rótulos na cidade de Curitiba, capital social, Curitiba, capital ecológica, Curitiba, capital europeia, né? Nas gestões da prefeitura. E a gente procurava mostrar o que estava por detrás desses rótulos também, né? Então, de uma certa forma, era ouvir vozes que a gente geralmente não ouvia e não ouve né, no nosso cotidiano e na nossa mídia, né? Então, eu acho que foi um trabalho importante, assim, né? Porque, de uma certa forma, durante esse período do Projeto Olho Vivo, nós fizemos aí mais de 30 documentários com essa característica. Então, você imagine aí quantos temas da realidade, né, que a gente não tratou. Aí foi, então, as questões de trabalho infantil, negros em Curitiba, os grafiteiros, um documentário sobre o Terminal Guadalupe, um sobre transexuais, um sobre gays de meia-idade, um sobre a Umbanda em Curitiba, um sobre o jazz em Curitiba. Ou seja, enfim, foram muitos temas tratados que são um painel da identidade das pessoas que vivem na cidade, né? E que naquele documentário a gente procura escutar essas pessoas e fazer com que a voz delas esteja presente, né? Então eu acho que é um trabalho que teve uma importância muito grande, assim. E eu acho que poder escutar essas pessoas é muito importante, né? E poder ser um veículo para que essas pessoas sejam escutadas por outros, eu acho que é uma ação que tem uma importância. Eu achei sensacional. Eu achei que vocês, da área do documentário, eu acho que vocês exercem um papel que eu acho que pode ser comparado, por exemplo, com, sei lá, o que é exercido pelos Racionais MCs, por exemplo, que retratam nas músicas a realidade social, dão voz para quem não tinha uma voz muito ouvida. Eu acho que a arte exerce esse papel mesmo. Por isso que eu resolvi mencionar isso aí, dos documentários de minorias, de moradores de rua e tal. Só exaltando esse ponto em especial aí, porque eu realmente acho sensacional isso aí. Porque a gente tem essa ideia, né, de que a gente, que tudo é lindo, maravilhoso, de acordo com capital ecológico, capital disso, aquilo, né? Mas então, eu perguntei isso na semana passada, mas já que agora está sendo gravado, né, diferente da semana passada, queria ver se o senhor não se importava em responder de novo a respeito de como andam os patrocínios do governo, como que andam as leis de incentivo. Como o senhor classificaria o apoio governamental aí em Curitiba para fazer esse tipo de arte? A gente está num momento particular, nesse momento de pandemia, em que está havendo aí alguns incentivos, alguns editais destinados à classe artística, né? Afinal de contas, a maior parte da classe não consegue trabalhar, né? Digamos, com as limitações que a gente tem no momento, né? De isolamento social e tal. Então, a gente está no momento em que estão começando a surgir aí alguns editais de apoio à classe artística para as mais variadas áreas da produção cultural, né?
Então, a gente está tendo alguma coisa do município de Curitiba, do estado do Paraná, né? Só a nível federal, né, que não acontece nada, né? Porque a gente está com um governo que não tem interesse na produção cultural e artística, né? Infelizmente. Então, o que a gente vê, felizmente houve esse recurso liderado pela Lei Aldir Blanc, né, que surgiu e que está possibilitando uma série de editais nesse momento complicado para quem trabalha com arte, né? A nível, digamos, mais amplo, né, a gente tem mecanismos de incentivo à cultura no país também, a níveis estaduais e municipais que os artistas procuram utilizar para produzir as suas obras, né? Então, também há um momento no país complicado com relação a isso, onde uma lei da importância da Lei Rouanet é muito criticada por uma série de pessoas, né, que acho que não tem conhecimento A maioria não tem conhecimento. Fala um da monte de... importância, né, do Estado poder incentivar uma produção cultural e artística que não seja, que seja livre, né, em que as pessoas possam escolher os temas com os quais elas possam trabalhar, né? Por exemplo, você falou de toda essa produção de documentário com temática social, procurando escutar as pessoas que geralmente não têm voz, né? E isso é um tipo de filme que, se não houver um apoio estatal, né? Se não houver recursos, são filmes que dificilmente vão ser feitos, né? Então, o Estado tem sim um papel importante ao apoiar os artistas e os produtores culturais para fazer as suas obras. Tanto que toda obra audiovisual, seja de pequeno ou grande porte, você vê no Brasil, sei lá, um filme tipo Tropa de Elite, que é um filme de bilheteria grande, tinha lá o apoio do governo, tinha lá apoio de lei de incentivo, né? Exato, né? Porque não há uma indústria de porte no Brasil, né? Como há nos Estados Unidos, né? Em que os filmes se pagam completamente, em que você consegue levantar uma produção que é cara de um longa-metragem, né? Então é importante o papel do Estado para alavancar, digamos, né, essa produção. E a gente falou de pandemia, só para encerrar então, eu achei fascinante, uma semana passada o senhor me falou que o senhor fez um documentário da sacada da sua casa. Como que foi isso? Não, o que eu fiz foi o videoclipe do Trissom, né? O Ah, videoclipe do Trissom que está formado por imagens dos músicos tocando, que eles fizeram com seus celulares, e imagens das nuvens passando, do sol, da lua, imagens, né, se você for ver o clipe, são imagens aceleradas, né? A música se chama Negro Sol, né, que é uma música do Chris Cornell, que eles fizeram uma versão do Black grupo Hole Sun? Soundgarden, né? Hã? Black Hole Sun? Isso, Black Hole Sun. Black Hole Sun. E aí a gente encontrou, estávamos em isolamento, né? E aí eu tive essa ideia, né, de que eles fizessem algumas imagens deles tocando, e que eu moro na Praça Osório, né? Então na minha janela eu vejo algumas paisagens legais, urbanas e do céu. Então eu filmei imagens da minha janela para poder fazer o clipe. Então eu tinha entendido errado. Eu pensei que tinha sido um documentário, mas não deixa de ser um trabalho audiovisual, né? Tá, sim. É um trabalho audiovisual, claro. Audiovisual. Eu tô vendo que todo mundo tá tendo que usar a criatividade nesse momento. Exatamente. Tá saindo muita coisa que é bem legal, que normalmente não sairia, né? Em outros momentos, né? Graças a Deus. Né? De uma certa forma, são as limitações que os artistas têm também fazem parte, né, do Estimula a processo criatividade. criativo. Mas então acho que é isso, Luciana. Eu queria agradecer, muito obrigado ao senhor por ter feito parte disso, por ter concedido esse tempinho para responder as perguntas. Só para porque eu não perguntei isso antes. Quando foi o seu último filme com atores? Em que ano? Acho que foi 2015 que o senhor falou, né?
eu fiz um curta chamado Vazio, né? Eu acho que foi por aí, ali por 2015, 2016, um curta chamado Vazio. Era só porque eu tinha me esquecido de perguntar e Uhum. talvez para não ficar incompleto. Mas tudo bem. Muito obrigado. Ok. Queria Tá bom, agradecer. Lucas. E para quem estiver assistindo, os trabalhos os seus trabalhos estão, boa parte deles estão disponíveis no Vimeo, né? No Tem seu canal no alguns, Vimeo. tem alguns no Vimeo, tem alguns no YouTube também. Onde Os que a gente trabalhos, no YouTube? os trabalhos do Projeto Olho Vivo, né, principalmente os documentários feitos no período do Projeto Olho Vivo, deve ter cerca de 15, 16 documentários disponíveis no Vimeo e no YouTube. A gente encontra todos eles lá ou tem algumas coisas que estão meio Não, espalhadas são no alguns. São alguns que estão lá, né? Uhum, Alguns trabalhos estão disponíveis lá deve ser cerca de 15, 16 documentários. entendi. Mas então, muito obrigado, Tá Luciano. bom? Ok, Obrigado. Lucas. Tá bom. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. É isso aí, pessoal. Gostaram da entrevista aí? Se vocês gostaram aí, me digam ali nos comentários. E eu pretendo fazer mais uns bate-papos por aqui também, conforme o tempo. Chamar entrevistas, bate-papos, debates, umas paradas aí. Até por pura diversão, seja por trabalho, seja por pura diversão. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, principalmente. Tenha uma boa tarde.